nós temos mais uma palavra especial que o Senhor preparou para nós. Quem vai trazer essa palavra é a evangelista Verinha, nossa irmã querida, e que o Senhor possa falar grandiosamente no coração de cada um de nós. Amém? Vou orar pela Verinha, gente, para que o Senhor guie ela da melhor forma. Deus, de poder, de amor, de misericórdia, em nome do Teu Filho, Senhor, nós colocamos na Tua presença a Vera, Senhor, que Tu possa usá-la, Senhor, segundo a Tua vontade, o Teu amor e a Tua bondade, Deus. Toca em nós, Senhor, fala conosco aquilo que Tu queres, Pai, fala profundamente. Jesus, usa a Tua serva, Jesus, ela tem se colocado na Tua presença, Senhor, para fazer o melhor para Ti, Deus. Usa, Senhor, usa com o Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podeis sentar, amados irmãos. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Também estou muito feliz por esta oportunidade de, juntamente com minhas irmãs, meus irmãos, nos prepararmos melhor para a batalha do cotidiano, né? São muitas as batalhas, mas o Senhor é conosco, né? Glória a Deus. Antes de mais nada, vamos, por favor, pegar o texto para nós relermos, Efésios 6. Fiquemos de pé em reverência à palavra de Deus, Efésios 6. Iremos ler só alguns versículos. Vamos ler o 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Reverti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Amém? Podeis sentar. Irmãos, antes, quando Jesus chama cada um de nós, Ele faz de forma democrática. Ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a minha cruz e siga-me. Ou seja, ele faz um convite, e quando o convite é feito, cabe a cada um tomar a sua decisão, fazer a sua escolha. Antes de aceitarmos Jesus, Ele fez esse convite a nós, e nós, de bom grado, aceitamos. Mas, quando se refere às armaduras espirituais, aí já não é mais um convite, é uma ordem. Reverti-vos está no imperativo. Imperativo quer dizer ordem, tem que ser. Não é uma sugestão. Se você quiser, coloque essa armadura. Não é uma opção. É uma ordem do Senhor. Porque Ele sabe que a nossa batalha agora foi travada contra todas as hostes malignas, contra o mal. E nós temos que estar preparados para enfrentar. Porque o caminho é árduo. A caminhada agora é difícil. É cheio de pedras, cheia de dificuldades, e nós temos que estar agora preparados, soldados, não covardes, mas preparados, firmes, corajosos, sem temer, porque o mundo está aí, as pessoas estão aí carecendo. E hoje a minha parte, já colocamos o cinto ontem, todas colocaram o cinto da verdade, glória a Deus, porque Jesus é a verdade. Colocamos a couraça da justiça hoje pela manhã. Érica nos trouxe sobre o cuidado que nós devemos ter em relação aos nossos órgãos vitais, né? Coração, os nossos órgãos vitais. E agora nós vamos falar de sapatos, calçados. Eita, as mulheres brilharam os olhos, mulher gosta de sapato, né? Coisa boa. Só que não é sapato caro que a gente compra por aí, não.
é um sapato espiritual. E essa relação a sapato, o Paulo se inspirou nos soldados romanos, porque eles usavam sapatos, sandálias apropriadas para a batalha, né? E como lemos aqui, fala várias vezes em firmeza, estai firmes, possais resistir. E sabe o que dá firmeza para nós? Nessa armadura toda aqui, são os calçados, tá? O calçado do soldado romano era feito de couro. Couro quer dizer que tem durabilidade, né? A gente às vezes compra um sapato mais simples, que não é de couro. Um sapato, às vezes, mais barato, a durabilidade dele é menor, né? Então, os soldados usavam sapatos de couro, devido à questão da durabilidade. Naquele sapato que eles usavam, tinham cravos aqui no solado do sapato, tinham cravos. Para que eram aqueles cravos? Para dar mais firmeza ao calçado. Tá? Mais firmeza, porque se ele não tivesse firmeza, viriam as batalhas e ele poderia escorregar, para dar tração também, para não escorregar. Não é isso? Outra questão também é que o calçado tinha que dava também agilidade. Aquela coisa de mobilizar, né? Agilidade. O soldado tem que ter mobilidade, não é isso? E quando se fala de calçado espiritual, não é diferente não, tá, irmãos? O Senhor hoje quer mobilidade, tá? A gente não calça um sapato para ficar parado, não, para ficar enfeitando, olhando para o pé, não. Quando a gente se levanta de manhã, calça uma sandalinha e tal, é porque a gente vai fazer alguma coisa ali no nosso cotidiano. Vai fazer uma caminhada, uma corridinha, põe um tênis. Então, de acordo com a necessidade, nós nos calçamos. Só que hoje nós vamos falar de calçados especiais. Calçados espirituais que nos dão mobilidade, nos dão firmeza para a gente correr atrás das almas, buscar as pessoas que estão carecendo do amor, do carinho, da palavra de Jesus. E essa sandália, quando o salmista fala aqui, não, Isaías fala aqui, Isaías nos fala sobre essa sandália, diz assim, ó, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Que boas novas? O evangelho são as boas novas. E está lá em... Onde é isso aqui? Das boas novas. Em Miqueias também fala sobre a questão de nós não ficarmos parados, porque aqui não é lugar de descanso. Tá? Nós não estamos aqui para descansar, nenhum de nós. Soldado tem que ser corajoso, tem que estar sempre lutando, correndo atrás, se preparando. E a preparação do Evangelho da Paz é isso, tá? Nós estarmos prontos. Só que tem uma diferença. Nós, como soldados, temos o preparo. E sabe quem nos preparou? Quem está conosco diariamente nos preparando? É o Senhor. Um comandante comum, uma autoridade comum de um militar, aquele que está superior, né? Ele manda, e os outros apenas obedecem. Só que o nosso comandante, ele manda. Né? Lá em Marcos 16:15 diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E quando ele manda, ele faz diferente. Ele vai conosco, cooperando com sinais e maravilhas. Ele vai trabalhando juntamente conosco. Não nos manda sozinho corrermos os perigos de nos machucarmos. Ele vai conosco, porque ele sabe que a caminhada é difícil. E se nós não tivermos cuidado, nós poderemos nos ferir. No caso aqui, os calçados eram para proteger os pés, e ele quer nos dar proteção. E quem é que nos dá a proteção? É o Senhor. É o Senhor que nos protege em todos os momentos. Vem ciladas de todos os lados e o Senhor nos protege. E a palavra de Deus diz aqui também, lá no Salmo 119, versículo 115, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, nós somos dirigidos pela palavra do Senhor. Por isso que nós não podemos desistir.
É uma palavra que é luz, ela nos ilumina, ela nos mostra exatamente onde está o perigo. Ali você não pisa, que ali você pode se machucar. Ali você não vai porque é perigoso. É a lâmpada para os nossos pés, a palavra de Deus. E também é luz para o nosso caminho. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Nossos pés têm essa especialidade de sair para anunciar as boas novas para as pessoas que estão necessitando. E isso está em Isaías 52, 7. Vidas aguardam por nós, gente. Pessoas estão aguardando. Muitas pessoas, tá? E nós temos que ter essa mobilidade, essa disposição para sair, tá? E nós fomos chamadas, foi exatamente para isso. O Senhor nos chamou para nós darmos frutos, para nós ganharmos almas. O soldado para batalhar em prol daquelas pessoas que estão feridas no caminho, não é? E se nós dermos espaço, nós poderemos nos ferir nessa caminhada. Se não soubermos usar as armas adequadamente, o treinamento está lá, nós vamos fazer o treinamento direitinho, mas se nós não tivermos habilidade para usar essas armas, é perigoso a gente se machucar ou ferir alguém. Vocês lembram de Pedro? Pedro pegou a espada, né, e arrancou a orelha de Malco, porque ele estava usando uma arma carnal, e nossa arma não é carnal, a nossa arma é espiritual. E sabe qual é a maior arma, além dessas armas que o Senhor já nos disponibilizou? A maior arma chama-se amor, tá? Para ganhar almas, nós trabalhamos com essa arma chamada amor. Foi essa metodologia, foi essa arma linda que Jesus usou, que Deus usou, porque Deus usou desde o princípio foi o amor. Para fazer todas as coisas por nós foi por amor. Não foi isso? Ele fez o melhor por nós, tudo lindo, tudo perfeito, foi por amor. A nossa caminhada toda é pautada no amor, na misericórdia de Jesus. E um dia nós chegaremos à glória por amor, porque um pai faz coisas lindas para o seu filho por amor. E o nosso general fez tudo para nós por amor. Um dia nós nos encontraremos com ele e então desfrutaremos de coisas maravilhosas que foram feitas à base do amor. Então, como é que nós vamos anunciar esse evangelho, gente? O evangelho são boas novas e é o evangelho da paz. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, o mundo precisa de paz. Gente, fala-se em paz de todas as formas, a gente escuta na televisão falando de paz, mas é uma paz superficial, não é a paz que nós temos. A paz que nós temos excede todo o entendimento, e ela só vem de Deus. Lá em Romanos 5:1 diz que, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É só através de Jesus Cristo que nós obtemos a paz. Obtivemos a paz, tá? Só através de Jesus Cristo. Ele é o meio pelo qual nós podemos ter paz. E essa paz excede todo o entendimento, como diz lá em Filipenses 4:7. Essa paz só encontramos no Príncipe da Paz. Agora as meninas estavam cantando algum corinho e logo a Dinha foi usada por Deus e falar várias qualidades, várias maneiras que Jesus se apresenta, né, como o Príncipe da Paz, o Cordeiro de Deus. Jesus é tudo, gente, é pastor. Hoje ele está se apresentando a nós como general, né? E nós como soldados, glória a Deus. Mas o Senhor quer que nós levemos essa palavra às pessoas, tá? O que temos recebido do Senhor, nós temos que levar adiante. Não adianta nós recebermos, um dia nós conhecemos e ficar só para nós mesmos, né? Não pode. Essas armas, temos que usá-las e sair em defesa das almas, tá bom? As almas estão precisando. E o Senhor nos dá estratégias para alcançá-las. Hoje nós vamos pensar em algumas atitudes que possamos ter para alcançar a nossa família. Gente, nem todas as pessoas têm o privilégio de ter toda a família salva, tá? Eu gostaria tanto que na minha família acontecesse isso, mas ainda não. É uma família grande, eu creio que alguns aqui ainda não tiveram esse privilégio de ter toda a família salva.
Mas o Senhor se preocupa muito com a nossa família. E Ele nos habilita para lutarmos pela nossa família, levarmos esse evangelho, levarmos essa paz para a nossa família. Não é isso? Eu vou dar um exemplo aqui de família que o Senhor teve misericórdia daquela família e, através de um membro daquela família ou de alguns membros, saíram outras pessoas, outras vidas foram alcançadas, tá? Eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho na casa da Eunice, da Lloyd e de Timóteo. E do pai dele também, que era grego, tá? Uma composição de poucos membros nessa família. Apenas um não era crente ainda, que era o pai, né? Contudo, aquela avó acreditou na palavra de Deus e ela inseriu, ela colocou, inculcou naquela criança, naquele neto, naquela mãe e naquele neto, né? As gerações foram sendo alcançadas pela palavra de Deus e houve uma mudança muito grande. Depois nós vamos ver o resultado do investimento daquela mãe, daquela avó na vida daquele menino, tá? Está lá em 2 Timóteo 1,5, que diz assim: trazendo à memória a fé não fingida, a qual habita em ti, mas que primeiro habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aí, lá em 2 Timóteo 3, continua falando assim: desde a tua meninice, sabes as sagradas escrituras. Não, em Atos 16:1 diz assim, ó, não, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, cujo pai era grego. Então, aqui está a constituição de uma família, tá? E nesta família, aquela avó e aquela mãe investiram fortemente na vida de Timóteo. A palavra de Deus diz que é interessante, é importantíssimo que nós ensinemos a criança desde a meninice a palavra de Deus. Às vezes a gente tem dificuldades, mas como é que eu vou lá de Deus para uma criança? Deus nos dá habilidade, Deus nos dá estratégias para nós alcançarmos todas as idades. Uma criança, a gente prega o evangelho totalmente diferente de um adulto, o linguajar, a forma de falar, a gente usa maneiras diferentes para alcançar uma criança. Mas nós temos que inculcar a palavra de Deus na vida da criança, com persistência. Lá em Deuteronômio 6:7 diz que nós devemos aproveitar as oportunidades, sentado à mesa, caminhando, todos os momentos nós temos que aproveitar para falar a palavra de Deus. As nossas crianças, a mentezinha dela é como se fosse uma esponja que absorve, ó, com muita facilidade as coisas. Então, o que você fala para uma criança, ela aprende com muita facilidade, gente. Como criança aprende? Como criança aprende? Vamos inculcar a palavra de Deus nas nossas crianças. Elas aprendem mesmo e um dia tem efeito, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela não volta vazia, tá? Romanos 4:12 diz que ela é viva e eficaz. Então, tem eficácia a palavra de Deus, tá? Conta historinhas, conversa, faz cultos simplesinhos no seu dia a dia, brinca com elas, pede para decorar versículos. A criança ama as coisas de Deus. Cabe a nós começarmos a evangelizar nossas crianças. Eu lembro-me que eu gostava muito de pegar minhas sobrinhas, vários sobrinhos, colocá-los na cama e fazer o culto de brincadeirinha entre aspas. Não é brincadeira, a palavra de Deus é muito séria. E ali eu pregava a palavra, brincava, cantava hinos, contava historinha, levava coisa colorida. E há um mês eu fiquei tão feliz que eu vi a filha da minha sobrinha, que eu fazia cultinho para ela, pregando. Ou seja, houve efeito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela transforma, ela muda. Vamos evangelizar nossas crianças, porque o Satanás, o inimigo, está querendo inculcar nas nossas crianças lá na escola coisas que o Senhor desaprova. Então, nós temos que estar combatendo com sabedoria, com graça, sem provocar. No caso, nossos adolescentes, eles já têm uma estrutura assim mais, digamos assim, eles já questionam mais. Então, na hora de também evangelizar nossos adolescentes, muita sabedoria. A palavra de Deus diz lá em Efésios 6:4, pais, não provoqueis os vossos filhos. Tem que ser com sabedoria, né? O adolescente, às vezes, ele tem essa questão hormonal,
questão do próprio corpo, então, às vezes, ele apresenta um pouquinho de resistência a determinadas coisas, mas nós temos que ter autoridade, sabedoria do Senhor e evangelizar nossos adolescentes, respeitar as individualidades dos nossos adultos também, as pessoas da nossa família. Às vezes é difícil evangelizar a família, gente, é difícil. Parece que, às vezes, é mais fácil você evangelizar uma pessoa de fora do que uma pessoa da família, principalmente quando a gente não está, assim, muito correto na palavra. Ele diz, mas você diz que é crente e faz isso, aquilo, outro, você é crente mesmo? E nos questiona mais, mas temos que investir na nossa família, temos que investir em todas as idades. Uma pessoa mais idosa na nossa família, a gente não vai questionar. Tem que ter sabedoria em tudo, gente, em tudo, para pregar o evangelho à nossa família, alcançar a nossa família de várias maneiras. Por exemplo, um adulto na nossa casa, ele é de uma outra religião, a gente não pode atacar, a gente tem que criticar, e irar a pessoa. Não, nós temos que ir com sabedoria, apresentar o amor de Deus, porque o nosso Deus, ele sempre agiu com sabedoria, com amor, diante das pessoas. Então, temos que ter muita essa graça do Senhor para podermos divulgar a palavra dEle. A palavra de Deus diz que quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Então, nós temos que cuidar da nossa família, gente, porque o mundo está aí contra a nossa família. Quantos dos nossos filhos, né, muitas vezes, chegam em casa sucateados pelo mundo. O mundo joga tanta coisa na cabeça deles. Às vezes sofre bullying, algo assim que os deixa desanimados, às vezes não querem desistir da fé. Aí o que a gente faz? A gente usa a palavra, que a palavra é forte, a palavra é poderosa. A gente ataca mesmo, leva a palavra, e o Senhor vai trabalhando, porque os nossos filhos são a herança do Senhor, gente. Romanos 10, 17 são heranças do Senhor. E a fé vem pelo ouvir. Vamos investir na vida dos nossos filhos, todos os dias, aproveitando as oportunidades. Manda uma mensagem no WhatsApp, algo assim, sem também ser aquela coisa chata, né? Toda hora, manda uma... O jovem também se cansa, o adolescente também se cansa de coisas assim muito, né, repetitivas. Tem que ter criatividade com cada pessoa. Tem que respeitar as individualidades da nossa família e tentar colocar a palavra de Deus. Porque quando nós investimos na nossa família, o exército cresce, gente. O exército cresce. Porque de geração em geração vai passando a palavra. Vai passando, porque a palavra diz que a gente tem que contar à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, lá no Salmo 78. Então, a geração vai passando, o conhecimento vai passando de um para o outro, e a nossa família vai crescendo, e a palavra de Deus vai entrando dentro deles, e o exército do Senhor também vai crescendo, tá bom? Podemos investir também na vida dos nossos amigos, mas de que maneira? Nós temos várias maneiras para investir na vida dos nossos amigos, levar o evangelho até eles. Vamos refletir um pouquinho lá na Samaritana. Não vou ler todo o texto, mas vou só citar. Está lá em João 4, 29 a 39. Gente, eu quero falar que aquela mulher ela foi uma privilegiada, tá? Ela foi evangelizada por Jesus. Glória a Deus. Já pensou ser evangelizado por Jesus? Que coisa boa! Às vezes as pessoas não têm sabedoria para nos evangelizar, mas Jesus, toda a sabedoria, Ele é a própria sabedoria. Jesus chegou até ela e teve sabedoria para conversar, para se comunicar com ela, para expressar o que Ele era, o que Ele representava, para conversar sobre a vida dela. Jesus se importou com aquela mulher. Naquela época, a mulher era tida como nada, um qualquer, né? Mulher apenas para servir. Mulher não tinha valor nenhum naquela época, tá? Hoje nós temos, porque Jesus nos valoriza, né? Glória a Deus. E Jesus valorizou ela também. Além do mais, era samaritana. Os samaritanos eram um povo assim era um povo rejeitado, né, pelos judeus. E olha que privilégio. Um judeu evangelizar uma samaritana. Que privilégio, né, gente? E ali ele conversou com ela. Deu-lhe a água da vida, gente. Aquela água assim, deu-lhe paz. Aquela mulher estava precisando de paz. O evangelho que nós precisamos é o evangelho que nos alivia, que nos dá paz. E aquela mulher não estava tendo paz. Ela estava com uma história muito conturbada.
Assim como muitos de nós, às vezes, nos encontramos, né? Nosso coração está meio angustiado, e quando nós não temos essa paz que vem do Senhor, essa água que refresca lá dentro da gente, é tão ruim. Mas aquela mulher, naquela sequidão daquela vida, de repente vem a fonte da vida e entra nela. Glória a Deus, mudando sua história, reescrevendo sua história que outrora era triste, uma história cheia de frustrações, de angústias, de decepções. E no calor escaldante ali, gente, era meio-dia, estava calor. Alguns dizem que a mulher foi pegar água ali, naquele horário, porque ela não queria nem ser vista. Sabia que tem vezes que a pessoa está assim, tão deprimida, tão para baixo, que ela não quer que ninguém veja. E ela foi naquele dia, naquele horário. Não sei se é por causa disso, mas outros dizem que ela foi porque estava um horário assim mais... Aliás, o costume era ir no final da tarde, e ela foi naquela hora, mas não foi porque era propósito dela, tá bom? É porque era propósito do Senhor, porque naquela hora Jesus ia passar lá. Tá? E quando Deus prepara algo para nós, Ele cria a situação. Então, ali ela foi, né, ali naquele local, e o Senhor mudou a história dela. Sabe o que aconteceu quando Jesus mudou a história dela? Ela saiu anunciando, gente. Ela saiu anunciando para as pessoas. Vamos ler o versículo que ela fala? Ela fala para os amigos dela: vinde e vede, tá? Vinde e vede um homem que me contou tudo quanto eu tenho feito. Depois vocês vão ler todo esse capítulo, lá em João 4, 29 a 39. Tem toda a história dela, tá? Diz assim: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Está lá em João 4, 29. Então, ela falou, ela saiu alegre, feliz, porque a vida dela... Licença. Recebeu uma água, ela teve a vida dela transformada, e ela, então, de modo não egoísta, agora ela queria levar à frente. E ela falou assim: vinde e veja um homem que contou tudo sobre minha vida. Ali ela despertou a curiosidade naquelas pessoas, naqueles homens. E eles, então, foram até Jesus através do testemunho dela. Ela contou para eles, aqueles homens que também talvez se sentissem pessoas rejeitadas, discriminadas. Eles agora estavam felizes porque alguém rompeu preconceitos culturais, sociais. Alguém quebrou barreiras e chegou até eles. E ali, aqueles homens, diz a palavra de Deus, lá continuando o capítulo, diz assim, que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra que a mulher testificou. Então, gente, vamos aprender a testificar para os nossos amigos. Muitas vezes a gente não ganha nossos amigos para Jesus, porque, infelizmente, a gente tem a tendência de falar sobre tudo, mas, às vezes, a gente não fala sobre o principal, né? E o principal é nós falarmos dessa fonte, dessa água viva. O principal é nós sermos um oásis para as vidas que estão carecendo, sedentas, tristes, angustiadas, deprimidas, e nós podemos falar dessa água, tal qual essa mulher falou. Gente, eu imagino assim, os olhos dela brilhando. Gente, vinde e vede, nós temos que pregar assim, com essa vivacidade, com esse ânimo, com esse entusiasmo, para que as pessoas sintam. É como se ela tivesse assim, quase: gente, por favor, minha vida foi mudada, eu quero que a de vocês seja mudada também. É assim que tem que ser a nossa vida. Nós temos que ter tanto amor pelo nosso próximo, que nós temos que apresentá-los a Jesus com muito entusiasmo, tal qual essa mulher apresentou, né? Tal qual essa mulher apresentou Jesus àqueles homens. E, para a glória de Deus, muitos foram salvos por meio do testemunho dela. O nosso testemunho diz muito. Vamos contar nossos bênçãos que recebemos, gente. Todo dia a gente recebe bênçãos do Senhor, não é verdade? Todo dia. Hoje mesmo, quando eu acordei, eu pensei assim: meu Deus, eu estou com tanta vergonha de eu ir lá falar na frente, lá daquele povo um povo tão importante, os soldados de Jesus. Eu estou com uma vergonha de falar,
Ô, Jesus, falar por falar, eu não queria não. Por favor, como é que vai ser? Aí o Senhor me deu aquele versículo, traz à memória aquele que te dá esperança. Você não se lembra de quem aí você era, não? Oh, glória a Deus, aleluia. Eu falei, eu tenho testemunho. Eu tenho testemunho, você tem testemunho para dar. Você pode falar com autoridade, com vivacidade, com coragem, com ousadia, porque você tem história. Às vezes você não lembra, mas faça uma análise da sua vida. Analise, pense de quando você aceitou Jesus até agora, o quanto Deus mudou a tua história. Aleluia. Aí eu lembrei-me, gente, eu tenho testemunhos, sim, muitos. E eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Eu vou falar porque é a tua palavra. Eu não estou falando palavra de homem. Não estou falando palavra de homem, porque as palavras voam. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela produz efeito em nossas vidas. Por isso que eu estou aqui falando. Eu falei para Jesus, eu não quero falar uma palavra oca, uma palavra qualquer. E aquela mulher não falou uma palavra qualquer para aqueles homens. Ela falou da fonte da água viva que flui. E nós temos que fluir para as outras vidas. As vidas estão sedentas, carentes, decepcionadas, frustradas. E nós temos que anunciar com coragem, com ousadia. Tá? Se eu for contar aqui meu testemunho, são tantos. O Senhor me fez lembrar essa manhã, Jesus. São muitos, gente. E através do nosso testemunho, as vidas podem ser libertas, abençoadas. Eu vou contar só um rapidinho, porque está dentro do contexto aqui, para eu não esquecer da importância de nós contarmos o testemunho. Quando eu tinha 20 anos de idade, no auge da minha juventude, diante de uma decepção amorosa, algo comum, né? Alguém terminar um relacionamento é super comum, mas psicologicamente eu não estava preparada para aquele momento, emocionalmente muito menos. Eu não estava preparada para aquele momento de rompimento de um relacionamento tão bom, que me fazia tão bem. E aquela coisa entrou na minha cabeça de um jeito tão horrível, que, infelizmente, foram sendo alimentados pensamentos ruins. Depois vocês vão ver no capacete da salvação quanto é importante nós guardarmos nossa mente. Vocês vão ver depois. Infelizmente, naquele momento, eu não guardei minha mente. Os pensamentos vieram arrasadores sobre a minha vida e eu ainda não estava um soldado preparado para aquela batalha que até então não esperava. E daí, de forma covarde, né? Não dirigida pelo Espírito Santo de Deus, uma forma dirigida apenas pelos meus pensamentos, minhas suposições, foram criadas várias questões na minha cabeça. E agora? A vida acabou, não tem sentido, tudo está perdido, tudo está sem cor, está cinza, a vida não presta. E o Satanás foi alimentando aquelas coisas em mim. Mas aí um dia eu falei, sabe de uma coisa? Realmente não presta mesmo, não. Aí eu tentei dar cabo de minha vida, com 20 anos de idade. Mas o Senhor me deu uma nova oportunidade. Ele me tirou daquela coisa, Ele me tirou do pré-coma, Ele me levantou e me deu um novo sentido para a vida. Eu olho para a vida com outros olhos. Eu tenho testemunho, nós temos testemunhos. O Satanás diz que você não tem, mas é mentira dele, é mentira. Você tem testemunho. Faça uma análise da tua vida e vê se você não tem. Ah, mas eu não recebi nada, como é que eu vou contar? E para a glória de Deus, um dia eu encontrei-me com uma menina deprimida, tal qual eu, na mesma situação em que eu estava, devido a um relacionamento rompido, deprimida, deitada, não queria mais comer, magra. Eu me vi naquela menina. Eu falei, Jesus, e agora? Senhor, tu não me deste uma nova oportunidade de vida? Se tu me deste, me dá as instruções, como é que eu vou falar com essa menina? Fui à casa dela, uma vez, 2 vezes, levei Danone, levei biscoito, fui criando uma coisa de contato, de carinho, igual Jesus fez com aquela mulher, assim, ele primeiro não conversou com ela.
não criou uma amizade, não criou um relacionamento. Eu fui várias vezes na menina. E aí, comeu o biscoito? Tu comeu o chocolate que eu te dei? Magrinha, magrinha, ela só queria chorar. Só queria chorar e dizer que queria morrer. E dizer que ia se suicidar. E ali, direto, eu ia lá, e todos os dias alimentando fisicamente e espiritualmente, colocando a palavra, ó, na cabecinha dela, mostrando para ela que ela tinha valor, mostrando para ela que o valor dela é o sangue de Jesus, mostrando para ela que os pensamentos de Deus para nossas vidas é o que vale, como diz lá em Isaías 11:29, o que vale é o que Deus pensa sobre nós. Menina, para, e eu fui falando, alimentando. Gente, para honra e glória do nome do Senhor, essa menina está ótima, está fazendo faculdade. Ela tinha parado de estudar, tinha parado de trabalhar, estava fadada ao fracasso, ela iria suicidar-se. Teve 2 tentativas, mas Jesus não deixou. E diante disso, ela recebeu do Senhor, ela está em outra igreja, para a glória de Deus, ela está muito bem. A encontrei estes dias e ela disse que está muito bem, os pensamentos totalmente mudados. Diante de um testemunho que o Senhor permitiu que eu passasse, eu passei adiante para a menina, e para a glória de Deus, o Senhor fez a obra na vida dela. Então, gente, nós temos testemunho, nós podemos contar para as pessoas aquilo que Deus faz em nossas vidas, e elas vão ser alcançadas pelo Senhor também. Nós temos condições, tá, gente? Pensa bem, nós temos. Ah, mas eu não tenho. Tem, gente, procura que você tem. Ah, eu tenho. Hoje Deus me lembrou disso. Algo de 34 anos atrás, sem contar as outras bênçãos, né? Para a glória de Deus, ressuscitei, estou com 34 anos de sobrevida. Glória a Deus, aleluia! Porque Deus é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre, e porque alguém um dia calçou os sapatos do Evangelho da Paz e falou para mim, eu falei para outra, e assim nós vamos fazer, transmitir para outras pessoas. Nós não estamos aqui para ficar soldados parados, não, gente. Nós temos que levar adiante a palavra. Nós temos soldados valentes. Que soldado covarde, não. Soldado covarde, não, jamais. E nós podemos colaborar também para uma evangelização mais ampla, mais distante. Aí a gente diz, puxa vida, mas eu não vou fazer que nem a Rubiene, que foi lá para a África pregar lá. Né, Rubiene? Foi lá para a África. Eu não tenho essa condição de ir até a África. Gente, mas hoje Deus nos deu vários meios de nós alcançarmos as pessoas. A tecnologia é uma bênção, né, gente? Para quem sabe usá-las. Para quem sabe usá-la, é uma bênção. Hoje você transmite a palavra de Deus, manda e envia para vários lugares, manda seu testemunho, faz um áudio, não sei, você tem várias maneiras de levar a palavra de Deus a pessoas que estão em lugares mais distantes, não é isso? Só que na época de Lídia, vou contar a história de Lídia, tá? Ela usou um meio para evangelizar, ela foi referencial para a evangelização de outras vidas mais distantes. Com uma atitude simples, tá? Eu vou contar a historinha dela rapidinho e depois eu encerro. Uma atitude simples pode, ó, transpor muros, tá? Transpor muralhas. Pega a nossa família, transforma a nossa família, nossos amigos e vai além. Quer ver a atitude simples? É a de Lídia, que está... Atos 16, isso mesmo. Pois é. E, então, ela era uma vendedora de púrpura, né? Púrpura era uma espécie de tinta, tá? Ela era extraída de moluscos. Saía um líquidozinho dos moluscos, um líquidozinho assim meio roxo, arroxeado. E era muito difícil para extrair aquela tinta. Tinha que tirar de centenas de moluscos para ter um pouquinho de tinta só. E também ela era extraída de uma raiz de uma árvore. O que importa é que Lídia vendia púrpura. Eu não sei se ela vendia tecidos ou algum outro tipo de artesanato daquele material, púrpura, que é roxa, cor roxa, tipo uma tinta roxa. E ela trabalhava, mas um dia ela conheceu, através de Paulo, ela conheceu Jesus Cristo. Né? Alguém pregou para ela.
E ela, então, uma mulher que trabalhava muito, questão do tempo, né? Nós também trabalhamos, temos o nosso tempo limitado também, mas isso não foi impedimento para ela colaborar para a expansão do Evangelho de Jesus, tá? Certo dia, então, Paulo passou lá com sua comitiva, lá na casa dela, lá naquela região, ela aceitou Jesus, foi batizada, ela e alguns da sua casa, e como ela tinha um coração, sabe aquele coração hospitaleiro? Ela insistiu para que Paulo e sua comitiva ficassem na casa dela. E lá, além do coração dela ter sido aberto para a palavra de Deus, a casa dela foi cedida para um lugar de divulgação do Evangelho, para que as pessoas fizessem, para que Paulo fizesse momentos ali com Deus, juntamente com aquela família, né? E, para a glória de Deus, ali, ela colaborou para que as pessoas chegassem até aquela casa. Foi uma mulher hospitaleira, né? Fazendo o melhor por aquele servo de Deus que estava com seus colegas. Apesar de que ele nem queria muito, né? Porque Paulo já sabia, né? A vida de um missionário não é fácil. E Paulo já estava acostumado a conviver com situações difíceis, sabia ter a fartura, sabia ter a bonança, então Paulo estava acostumado com esse tipo de coisa. E ela, então, usou a sua casa como um espaço de amor. Ela foi uma ótima hospitaleira, tá? Ela conseguiu dar o melhor, né, favorecer o melhor para aquelas pessoas que estavam ali juntamente com Paulo. Querendo ou não, ela estava colaborando, porque aqueles servos de Deus iriam anunciar o Evangelho por toda parte. Vocês sabem que eles saíram divulgando o Evangelho por onde passavam. E ela abriu o seu coração, abriu a sua casa. E alguns historiadores dizem que a casa dela foi um dos primeiros templos, uma primeira casa evangélica na Europa, né? Então, os historiadores contam que aquela mulher teve muita assim, importância na expansão do Evangelho. Tá? E muitas vezes a gente pensa, mas minha casa é tão simples, meu tempo é tão pouco, o que eu faço para expandir o Evangelho? Nós temos várias formas, tá, gente? O Senhor nos dá habilidades, o Senhor nos dá maneiras de levarmos adiante a palavra de Deus, porque Ele é dono, Ele capacita, Ele nos orienta, Ele nos dá estratégias, e para aquela mulher Ele deu estratégias, né? Ela fez o melhor por eles. A palavra de Deus diz que eles se sentiram tão bem que depois eles, Silas, após a prisão, voltaram àquela casa. Gente, ninguém volta numa casa, num local no qual não é bem tratado, não é isso? Agora nós estamos tendo o congresso, por exemplo. Se a igreja não recebe meus irmãos maravilhosos, como soldados, bons soldados do Senhor, eles, poxa vida, larguei minha casa, larguei meus afazeres, estou aqui na casa do Senhor, e eu não estou tendo uma boa receptividade. Gente, nós temos que ser isso. Nós temos que ser dispenseiros da multiforme graça de Jesus Cristo. Sabe o que é um despenseiro? Antigamente, dava-se a chave para o que cuidava da despensa, onde põe os alimentos, e ele tinha acesso, o trabalhador que tinha acesso àquele local onde ficavam os alimentos para servir as pessoas. Nós somos despenseiros da multiforme graça de Deus. O Senhor que tem a chave do inferno, o Senhor tem a chave de tudo, mas Ele colocou alguma chavinha especial na nossa mão, que a gente pode abrir e dar para as pessoas o alimento espiritual, tá? Nós temos muito, porque recebemos do Senhor. Nós somos também despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, nós podemos fazer algo que transpõe, a gente nem imagina o quanto transpõe. Vai chegando, vai chegando. A atitude de Lídia parecia tão simples. Cuidar do menino, de Lídia não, saindo dali e voltando para Eunice e Lloyd. Pareceu tão simples a atitude delas. Cuidar de Timóteo, ensinar. Porque, infelizmente, o pai, que poderia ser a figura ali de orientar, era um grego. O grego acreditava em vários deuses, né? Então, elas não tiveram a colaboração assim do pai.
Assim como muitos de nós, gente, a nossa casa, às vezes, cada um tem suas diferenças. Tem casa que só tem a mãe, a avó e o filho, né? Diferentes composições. Mas não importou, naquela casa, aquela mulher, Eunice, investiu, e sabe qual foi o resultado, gente? Timóteo foi um grande colaborador de Paulo. Olha o tanto que vale a pena a gente passar de geração em geração a palavra de Deus. Ele foi um excelente, um habilidoso, ele sabia usar as armas direitinho, porque Paulo orientara ele. Ele sabia manejar bem a palavra, tá? Ele sabia manejar bem a palavra, porque ele teve a orientação da mãe, da avó. Mas Deus colocou um amigo no caminho dele, que foi não só, foi bem mais além do que a mãe dele imaginava. Ele foi como um pai na fé, ele foi um amigo. Paulo constituiu uma referência muito boa na vida de Timóteo. Então, vale a pena a gente passar a palavra adiante, que a gente vê o fruto, tá? Timóteo tinha suas limitações. A palavra de Deus diz que ele tinha, às vezes, ele era tímido, né? Então, Paulo exortava ele para ser corajoso, para anunciar com coragem, com ousadia, né? E, às vezes, ele tinha enfermidades, mas nunca desistiu de trabalhar para Jesus, e juntos ganharam muitas almas por esse mundo afora, porque por atitudes simples. Às vezes o que você faz, você acha que não significa nada, mas vamos ver lá na frente o que é que vai acontecer. Oh, glória a Deus! Timóteo foi um excelente instrumento nas mãos de Deus, e uma pessoa de muita confiança, que ele cuidou da igreja em Éfeso. Tá? Paulo deu essa tarefa para ele quando estava ausente. Então, gente, hoje você investe no seu menino pequenininho, mas lá na frente a gente vai ver o futuro, como é que vai ser. Tá? Atravessa gerações. Aquilo que a gente faz atravessa gerações. O evangelho da paz, ele promove mudanças. Vai atravessando gerações. E nós vamos acrescentando o exército. E o exército vai crescendo, crescendo, crescendo. E um dia, glória a Deus, um dia vocês vão ver, um dia nós vamos estar diante do grande general, oh, glória a Deus, juntamente com o exército, oh, glória a Deus, como a areia da praia, aleluias. Ali estaremos nós, nossa família, nossos amigos e tantas outras pessoas que nós conseguimos alcançar com gestos simples, que a gente nem imagina, glória a Deus. E naquele grande dia, aleluia, glória a Deus, o general vai se apresentar a nós. Não mais com aquela pele ressecada que ele teve no início do ministério, aquela pele judiada por aquele sol, quando ele orientava aqueles primeiros soldados, tal, a curar, a andar, a fazer a obra. Naquele grande dia, nós vamos ver o judeu de pele judiada pelo sol, aquele guerreiro, aquele mestre do amor, aleluia, Jesus. Naquele dia ele vai se apresentar a nós como grande general, oh, glória a Deus, com voz de trombeta da sua boca, vai sair com muitas águas. As vestes dele não são mais vestes, aquelas vestes maltrapidas, ele não era mal vestido. A Bíblia diz que ele não tinha nenhum parecer bonito que chamasse a atenção das pessoas. Ele era desprezado. Naquele dia as vestes dele são talares. São vestes lindas, 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 aleluia. Vestes de sacerdote, vestes lindas, talares. Aquela púrpura, sabe aquela púrpura que aquela mulher vendia? Os escarnecedores pegaram aquela púrpura e jogaram em Jesus como escárnio, porque usaria púrpura só quem era rico, só quem era poderoso. E para criticarem Jesus, que dizia o Rei dos Reis, colocaram um lenço de púrpura como sinal de crítica. Só que naquele dia, não mais, são vestes talares, vestes de honra. Da sua boca sairá a espada afiada, a boca dele como espada afiada. Glória a Deus, cinto de ouro, cabelos alvos, pés semelhante a bronze polido, olhos como chama de fogo, rosto brilhando como o sol na sua grandeza na hora de mais intensidade. E então, esse general
vai dizer para nós que tudo passou, a nossa batalha passou. O primeiro exército venceu, o segundo exército venceu, e agora nós somos eternamente vencedores, porque nós estaremos diante do grande general, porque tivemos a responsabilidade com a nossa família, com os nossos amigos e com tantos outros. Então vale a pena pregar o evangelho, a tempo, fora de tempo, com sabedoria, com amor, com ousadia, com vivacidade, com coragem. Problemas todos temos. Essas mulheres aqui que eu apresentei, todas tinham problemas, e muitos. E nós temos também. Só que nós temos o general de guerra, aleluias, que agora não está fisicamente conosco, mas através do Espírito Santo, está nos orientando, nos conduzindo. É assim, não vai por ali, tá? O Espírito Santo vai nos orientando, nos conduzindo, e um dia nós estaremos lá, tá bom? Em nome de Jesus, eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. E linda essa palavra. Então, realmente, pensar naquele grande dia, né? Isso não tem como a gente se segurar mesmo. E como a Ferinha disse, né, irmãos, nós todos temos os nossos testemunhos a contar. Né? Testemunhos que vão ali fortalecer o nosso irmão, né? Que vão inspirar o nosso irmão. E hoje, irmão, não é porque acabou a pregação que a festa acabou, não, viu? Nós não podemos ir embora antes de ouvir o testemunho da nossa irmã.